Olá, pessoal, estou de volta. Agora nós faremos a disciplina de matemática. Primeiramente, vamos então dar uma olhada no nosso calendário, tá? Para localizarmos a data de hoje. Hoje é dia 26 de maio, né, de 2021, quarta-feira. Maio é o mês de número 5. Tá? Estamos aí quase encerrando o mês de maio. Tá? Hoje é o quarto dia da semana, olha. 1, 2, 3, 4. É importante que você se lembre que domingo é o primeiro dia da semana, tá? Portanto, hoje sendo quarta, é o quarto dia da semana. Restam aí 1, 2, 3, 4, 5 dias para fecharmos o mês de maio. Tá? Então, nós vamos agora trabalhar com o nosso EMAI, ok? Então, abram aí o seu livro, né? Na página 32 e 33. Faremos as atividades da sequência 5, 5.3 e 5.4, pois estamos estudando a respeito da temperatura, tá? E da previsão do tempo. Então, vamos lá. Nós temos aqui, olha, você sabia que. Você sabia que? Nós podemos dizer que aqui seria um gênero textual, né? Que gênero textual? De curiosidade. Então, você sabia que no Brasil e na maioria dos países do mundo, a unidade padrão para medir a temperatura é o grau Celsius. Então, é utilizado esse símbolo aqui, olha. Não tem um risquinho embaixo, porque não são números ordinais, tá? É a bolinha e o C maiúsculo. Grau Celsius. E que esse é uma homenagem ao cientista Anders Celsius. Então, foi ele, né, quem inventou aí, quem utilizou esse padrão de medida para medir os graus da temperatura, ok? Então, aqui a arte IMESP. E vamos para a atividade. Leia cada situação a seguir e responda as questões. O que eu vou orientar vocês agora? Eu vou orientar vocês a fazerem marcações, tá? No livro de vocês, para que isso favoreça a compreensão, tá? E o cálculo daquilo que é solicitado na atividade. Então, vamos lá. Nós temos aí, olha, 4 situações, né? Na primeira atividade. Lúcia levantou as... Então, o que vocês vão fazer? Né? Eu solicito aí que vocês façam, né? Que vocês grifem. Lúcia levantou às 6 horas. E a temperatura era de 19 graus. Aí você faz uma bolinha aí na temperatura, tá? Então, ela se levantou cedinho, né? Às 6 horas da manhã. A temperatura era de 19 graus. Ao meio-dia, olha, mudou. Então, aqui às 12 horas, ou seja, 6 horas depois. Ao meio-dia, já estava a 28 graus. Então, observem aqui que a temperatura diminuiu ou aumentou? Olha só, era 19 de manhã. 6 horas depois, estava em 28, tá? Às 18 horas, olha, mais 6 horas depois, às 6 da tarde, o termômetro marcava 24 horas. Então, você circula aí, olha. A temperatura nós estamos circulando, enquanto que o horário nós estamos grifando. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 graus. Olha, começou a cair novamente. E às 22 horas, o termômetro já registrava 20 graus Celsius. Então, vocês têm aí, todos os horários estão grifados. E a temperatura está o quê? Está circulada, né? Então, em qual desses horários
fez mais calor, então é o horário, vocês devem observar, né? As temperaturas, então, 6 da manhã, 19 graus, meio-dia, 28 graus, 18 horas, que são às 6 da tarde, 24 graus, e às 22 horas, 20 graus. Qual é o horário que a temperatura está mais alta? Né? Qual desses horários fez mais calor? Então, nós vamos identificar primeiro a temperatura mais alta. Qual é o maior número? 19, 24, 28 ou 20? Ficou fácil, né? O 28 graus. Então, que horário, né, estava marcando? O relógio estava marcando. Olha, você tem grifado. Não se esqueça que você utiliza letra maiúscula, tá? Para escrever a frase, escreva aqui o horário. B. Em que horário, novamente o horário, olha, em que horário a temperatura foi menor? Então, agora é o oposto. Então, você vai identificar aí, olha, 6 da manhã, o termômetro marcava 19 horas. 19 graus, desculpem. Ao meio-dia, estava marcando 28. 18 horas marcava 24 graus. E às 22, às 10 da noite, marcava 20 graus. Qual é o menor número de todos? Né? Então, é o número que registra a temperatura menor, tá? Mas aqui está perguntando em qual horário. Então, você vai identificar a temperatura menor e observar, né? Que horário era quando o termômetro marcava essa quantidade de graus aí, tá? C. Qual a diferença? Então, observe, né? Sempre eu falo a respeito dessa palavrinha, quando nós temos que calcular a diferença entre dois números. Então, vamos observar aí. Qual a diferença de temperatura? Então, nós estávamos o quê? Circulando a temperatura, né? Qual a diferença de temperatura entre 6 horas e 18 horas? Então, aqui às 6 da manhã e aqui às 6 da tarde. Então, o que nós temos que analisar? Às 6 horas, qual era a temperatura? Era 19. E às 18 horas, quanto o termômetro marcava? 24. Então, observem, se nós temos que calcular a diferença, qual é a operação que nós temos que fazer? Nós vimos na aula, na semana passada, né? Inclusive os termos aí, né? Nós temos ali o primeiro termo minuendo, o segundo subtraindo e o terceiro resultado, resto ou diferença. Então, nós temos que pensar aí a diferença de temperatura entre 6 e 18 horas. 6 horas era 19 e às 18 horas, 24. Eu não posso fazer essa conta aqui, pessoal. 19 menos 24. Por quê? Porque eu disse para vocês aqui que sempre o número de cima, o minuendo, ele deve ser maior do que o de baixo, do que o subtraindo. Então, assim, não dá para a gente calcular. O que vocês poderão fazer? Vocês deverão fazer o seguinte, né? 24 menos 19. Vocês podem armar a continha aí do lado, como eu estou fazendo, ou vocês podem escrever aqui, olha, 24, só que o meu vai ficar feio, porque eu estou utilizando o mouse aqui, menos 19, tá? Estou tentando caprichar, mas é difícil. Então, observe aí, olha, aqui nós temos a unidade, aqui nós temos a unidade, aqui nós temos a dezena, e aqui nós temos a dezena. Então, vocês podem usar aí o cálculo mental, né? E aí vocês vão descobrir aí a diferença, tá? É importante que você, ao calcular e descobrir a diferença, você coloque aqui o resultado seguido de, olha, o símbolo, graus Celsius.
Então, a gente vai perceber, né, que houve aí uma oscilação, ou seja, houve uma variação do quê? Da temperatura. Tá? Então, você vai colocar aqui. D. Entre 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? Tá? Então, às 18 horas, quanto o termômetro marcava? Olha, marcava 24 graus às 18 horas, às 6 da tarde. E às 22 horas, às 10 da noite, ele marcou 20 graus. O que aconteceu de 24 graus para 20 graus? O que aconteceu com a temperatura? Ela aumentou ou ela diminuiu? Então, fique muito atento e escreva aqui. 2. De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a temperatura era de 13 graus Celsius. 13 graus, pessoal, olha, é um pouco frio, né? Na verdade, para nós é bem friozinho. Mas que ao longo do dia, então com o passar do tempo aí, a máxima chegaria a 30 graus. Então, vamos circular de novo. Olha, estamos circulando aí a temperatura, tá? Então, de manhã, vamos grifar. De manhã seria 13 graus. Ao longo do dia, então, ao longo do dia, né, seria 30 graus. Com chuva no final da tarde. Como você sugere que Pedro saia de casa para enfrentar essas variações de tempo e temperatura? Então, nós temos que escrever aqui nessas linhas, né, uma sugestão para o Pedro, né? Se de manhã ele vai sair de casa, vamos pensar aí que ele vai para a escola, e está frio, então é importante que ele saia vestindo o quê? Um agasalho, né? Uma blusa, um casaco, certo? Então, a gente coloca aí, Pedro, saia de casa usando um casaco, né? E aí, entre parênteses, né? Você pode colocar, estará frio ou frio, tá? Mas, vista uma camiseta por baixo, né? Por quê? Porque ao longo do dia, a máxima vai chegar a 30 graus, então vai ficar quente. Então, o que ele pode fazer? Se ele vai para a escola, ele pode tirar o casaco, né? Tirar o seu agasalho e ficar o quê? Com a camiseta, certo? Quantos de vocês, né, nunca saíram para ir para a escola e foram somente com agasalho? Depois, o sol vai esquentando, né? A temperatura muda, aumenta, e aí vocês ficam aí com calor e não tem jeito de tirar aquela blusa porque não está com uma camiseta, né, de manga curta por baixo. Então, é importante. Sugiro aí ao Pedro, saia de casa com um casaco pela manhã, mas vista uma camiseta por baixo, né? E aí, o que nós podemos falar para ele, né, a respeito disso aqui? Olha, então vai esquentar com chuva no final da tarde. Então, se ele é uma criança que estuda numa escola de tempo integral, né? Então, no final da tarde é provável que esteja chovendo. Então, é importante que você, então, sugira aí. E não se esqueça de levar o guarda-chuva, tá certo? Então, essa aí é a atividade de número 2, tá? Vamos aí para a próxima atividade. Então, eu vou interromper para a gente voltar aqui, né? Continuamos ainda na mesma folhinha, tá? A última pergunta aí. Numa cidade, a temperatura no período da tarde era de 27 graus. Então, anotem aí, pessoal. Olha só, numa cidade, a temperatura era de 27 graus. Tá um pouco calor, né? Tá próximo aí de 30 graus. Por causa de uma frente fria,
Vocês sabem o que significa essa frente fria? Já já eu explico. Por causa de uma frente fria, a previsão era que até a noite a temperatura cairia. Então, se cai, vamos pensar aqui nesse símbolo, ó. A flechinha indicando a temperatura caindo. E vamos pensar nesse símbolo indicando a temperatura subindo, tá? Aqui, apontando para o alto, a temperatura sobe. Apontando para baixo, a temperatura desce. Então, por causa dessa frente fria, a previsão era que até a noite, tá? A temperatura cairia para 10 graus Celsius. Qual a temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, considerando que a previsão estava correta? Então, olha só, geralmente nós assistimos, né, a previsão do tempo nos jornais, né, da TV, ou até mesmo em jornais, né, esses jornais que muitas vezes nós assinamos. Então, tem a temperatura aí, às vezes, da semana toda, ou a temperatura diária. Então, na previsão do tempo nos jornais, né, Jornal Regional, Jornal Hoje, Jornal da Globo, então nós ficamos atentos aí, percebemos a mudança na temperatura. Por que isso é importante? Justamente para a gente se prevenir, né? Se nós sabemos que vai esfriar ou que está previsto chuva, para que a gente se vista adequadamente, para que nós possamos aí levar o guarda-chuva, né? Caso seja necessário, para a gente não ser pego de surpresa, tá? Então, isso tudo é importante. Aqui, quando eu disse para vocês que a temperatura no período da tarde em uma determinada cidade era 27 graus, eu mencionei que estava calor, tá? 27 graus é uma temperatura assim, até que não é tão calor, mas já é quente, tá? Por causa de uma frente fria, ou seja, há previsão sim que por conta desse calor, né, vem a chuva por aí. Então a frente fria, ela pode trazer chuva. Então à noite a temperatura pode o quê? Despencar, pode cair aí para 10 graus Celsius. Se estava marcando 27 graus, né, e caiu 10 graus, quanto é que o termômetro vai marcar à noite? Tá? Então, observem aí, estava 27 graus, certo? Se a temperatura caiu, eu disse para você que a temperatura diminuiu 10 graus. Se diminui, qual é o sinal que eu tenho que utilizar? Né? Se está caindo, está diminuindo, qual é o sinal que eu vou utilizar aqui? Tá? Então, você coloca aqui dentro o sinal que você vai utilizar. E aí você vai calcular. A temperatura caiu, então o termômetro começou a marcar quanto? Não se esqueça aí de colocar o símbolo, tá? Graus Celsius. Ok? Então, é essa atividade da página 32. Ok? Então, agora nós vamos para a próxima página, a página 33. Atividade 5.4. Pessoal, o que eu quero pedir para vocês, eu esqueci de mencionar, tá? Aqui na página anterior, coloquem a data de hoje, por favor, né? 26/5/2021. E aqui também, 26/5/2021, tá? Então, vamos começar aqui. Atividade 5.4. 1. Os jornais apresentam diariamente previsões para o tempo e para a temperatura. Nós falamos aí a respeito disso, tá? Basta você assistir aí os jornais, né? Se caso a sua família não assine nenhum jornal, você veja na TV, né? A previsão aí do tempo. A figura abaixo foi recortada de um jornal de grande circulação. Analise. Então, nós temos que ficar atentos aos detalhes aí, às informações que serão disponibilizadas nesse
jornal, tá? Então, vamos observar aí. Na terça-feira, dia 6/3. Então, nós vamos ver na terça, 6/3. Quarta, 7/3. Quinta, 8/3. Sexta, 9/3. E sábado, dia 10/3. O que significa esse 3? Significa que estamos no mês de março, né? Janeiro, fevereiro e março. Aliás, estamos não. Essa previsão foi feita para o mês de março, tá? Então, dia 6 de março caiu numa terça-feira. Então, nós vamos ver na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. 1, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos, tá? Então, na terça-feira, observem aí. Olha, a temperatura máxima. Por quê? A temperatura subindo. Olha, eu disse para vocês que quando a flechinha aponta para cima, significa que a temperatura sobe, tá? E quando a flechinha aponta para baixo, a temperatura desce. Então, nós vamos ver aqui duas temperaturas. Por quê, professora? Porque está indicando a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, na terça-feira, estava previsto a temperatura máxima, ou seja, a temperatura mais alta, chegaria a 31 graus, né? E aí, né, à tarde, à noite, essa temperatura começaria a cair, por isso que a flechinha aponta para baixo, né? E ela marcaria aí 18 graus. A mínima, então, marcaria 18 graus, certo? Na quarta-feira, no dia 7 de março, a temperatura máxima atingiria o quê? 31 graus. E a temperatura mínima, ou seja, a menor, chegaria a 17 graus, certo? Na quinta-feira, dia 8, a temperatura máxima chegaria a 31 graus. Né? Então, observem aqui que está mantendo na terça, na quarta e na quinta. Está mantendo, olha, a máxima 31 graus. E a mínima 17 graus. Então, aqui houve o quê? Da terça para a quarta houve uma queda e se manteve, né? 17 graus na quarta. Observem aí na sexta-feira. Olha o que aconteceu com a temperatura máxima. Subiu, né? Estava 31, chegou o quê? Pode chegar a 32 graus Celsius. Aumentou aí 1 grau, né? E a temperatura mínima está baixando, olha. Quero que vocês registrem bem, memorizem bem. 16 graus Celsius, ok? No sábado, dia 10/3, a temperatura, né, máxima chegou a 31 graus. E a mínima, né, se manteve aí nos 16 graus. Então, já que nós analisamos um por um, né, dia por dia, vamos ver as perguntinhas aí, tá? Que informações podem ser obtidas ao realizarmos a leitura dessa imagem? Então, nós estamos observando, eu chamei a atenção para vocês aqui, né, da temperatura da flechinha vermelha indicando para o alto e a flechinha azul indicando para baixo, né, que aqui, quando está marcando para cima, está indicando a temperatura máxima e para baixo a temperatura mínima. Então, são essas informações, temperaturas máxima, mínima e máxima, tá? Não vamos escrever mais que isso porque não vai caber, tá? Então, temperatura mínima e máxima. B. A que período do mês essa previsão se refere? Né? Então, nós vimos aqui, ó, ela se refere a um determinado mês. Inclusive, eu contei com vocês. Que mês é esse? Tá? Então, você só vai colocar aqui o mês. Tá? Nós não sabemos aqui, né, de que ano. Então, o mês nós sabemos.
Agora, vamos ver se você prestou atenção, né? O que indicam as setas apontadas para cima? Indica que está ocorrendo o quê? Ou a temperatura pode ser o quê? Tá? Quando a flechinha está apontando para o alto. E as setas apontadas para baixo, né? O que está indicando? E, nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? Então, observem aí, nesse período do dia 6 de março até dia 10 de março, qual foi a temperatura mais baixa? Então, se estamos falando da temperatura baixa, nós vamos observar o que está em azul, né? Que é a temperatura mínima. Então, qual desses dias ela estava mais baixa? Observem aí, né? Se aqui nós temos 18 graus na terça, 17 graus na quarta, 17 graus na quinta, 16 graus na sexta e 16 graus no sábado, né? Qual é o dia aí? Em qual desses dias está mais baixo? Ou em qual dos dias, né? Nesse período, qual foi a temperatura? Desculpa, gente. Nesse período, qual foi a temperatura? Eu me distraí aqui. A temperatura mais baixa. Então, vocês viram. Nós começamos a analisar na terça, analisamos terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Então, você vai ver aí a temperatura mais baixa, né? Seria um número menor que nós temos aí. De quantos graus? Quantos graus essa temperatura atingiu? Tá? Não é o dia. Aqui na E não é o dia. É a temperatura mais baixa, tá? Se vocês quiserem, podem grifar aí. Certo? Bem, letrinha F. Em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? Então, você pode grifar aí, ó. Desses dias e mais alta. Então, agora está perguntando com relação aos dias. Olha, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta e sábado. Então, nós temos que analisar a temperatura mais alta. Então, nós temos que observar aqui o que está escrito em laranja, né? Com a flechinha em vermelho. Na terça-feira, atingiu 31 graus. Na quarta, 31, temperatura máxima. Na quinta, 31 graus. Na sexta, 32 graus. E no sábado, 31 graus. Então, qual desses dias ela atingiu uma temperatura mais alta? Nossa, nós acabamos de analisar aí, né? Escreva aí se foi terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, tá? Não se esqueça que sempre que você for escrever, nós temos que iniciar com letra maiúscula, tá? De quanto foi essa temperatura? Se você conseguiu concluir aqui qual desses dias teve a temperatura mais alta, né? Você vai escrever aí de quanto foi essa temperatura. Então, você vai escrever quantos graus ela atingiu, tá? Bem, nós podemos aí partir para a questão de número 2. Pesquise informações sobre a temperatura atual na sua cidade. Tá? Qual que é a nossa cidade? Batatais. Então, você pode procurar aí no Google, né? A temperatura, né? Agora, por volta aí né? Pode ser após o meio-dia, às 13 horas, né? Quem tem celular aí que faz a previsão do tempo aí, né? Batatais, tantos graus, tá? E em algum país da América do Sul. Então, você pode entrar aí na internet e pesquisar, né? Pesquisem aí os países da América do Sul, mas eu vou dar aqui 3 dicas, eu vou deixar 3 dicas aí para vocês. Vocês podem procurar Argentina, Chile, Paraguai. Então, verifiquem aí, né? Escolham um desses países e escrevam aí, né? Qual é a temperatura atual. Então, Batatais, tantos graus.
Suponhamos que aí você procurou a Argentina. Argentina, tantos graus. Lembrando que aqui, ó, se refere a país, não é cidade, tá? É o país. Então, eu dei aí 3 sugestões, tá? Argentina, Chile, Paraguai. Escolha uma delas para vocês pesquisarem. Aí vem a segunda perguntinha, tá? Qual das temperaturas é a mais alta e a mais baixa? Então, se você analisou dois países, o Brasil, a cidade de Batatais, desculpem, se você analisou a cidade de Batatais e um país da América do Sul, você vai colocar aqui a quantidade, a temperatura, né, nesses 2 locais. E embaixo você vai colocar mais alta, né, se você constatou que é em Batatais, né, então você vai colocar a mais alta em Batatais, tantos graus. Mais baixa, Argentina, tantos graus, tá bom? 3. Busque informações na internet sobre as consequências do aquecimento global e traga-as para serem apresentadas na próxima aula. Bem, essa terceira nós vamos deixar nesse momento, né, para que a gente possa posteriormente discutir um pouquinho a respeito do aquecimento global. Como nós não estamos em sala de aula, nós estamos aí fazendo as nossas aulas de forma remota, né? Hoje nós não faremos essa atividade, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, né? E façam aí com atenção. Se precisarem, deixem um recadinho. Até a próxima aula.